Olá, sejam bem-vindos à nossa live. Atrasamos um pouco por causa do Fla-Flu. De vez em quando esse time nos dá algumas alegrias, né? O Fluminense venceu. Que bom, pelo menos quando faltava 2 minutos eu já tinha parado. Olha, hoje houve um leilão do pré-sal, quando foi entregue um poço a preço de banana. Esse poço de petróleo faz parte da província do pré-sal, um dos petróleos mais valorizados do mundo, de valor agregado. E é importante a gente lembrar que só agora o Brasil só acordou para a importância do combustível depois que os caminhoneiros fizeram uma paralisação nacional, né? Os caminhoneiros merecem nosso respeito porque fizeram a sociedade brasileira descobrir que o petróleo tem para uma nação a mesma importância que o sangue tem para o corpo humano. Uma nação que não controla seu petróleo vira refém de interesses estrangeiros. A história das relações internacionais mostra que o petróleo sempre esteve no centro das grandes decisões estratégicas no mundo. Isso aconteceu na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria, na guerra do Iraque, da Líbia e agora da Síria. O petróleo sempre foi o fator determinante de tudo. Mais de 70% das guerras que os Estados Unidos fizeram ao longo de toda a sua história tiveram como fator determinante o petróleo. E também foi por causa do petróleo que os Estados Unidos financiaram eleições, revoluções, golpes de Estado, financiaram regimes democráticos ou não, sustentaram ditaduras sanguinárias em dezenas de países no mundo, tudo pelo petróleo e suas rotas de navegação. O petróleo é tão estratégico para a segurança nacional dos Estados Unidos que o trabalhador de lá desse setor, o petroleiro, é o único cidadão americano dispensado de servir o exército se estiver trabalhando nesta atividade. Lá nos Estados Unidos, nenhum cidadão é dispensado de servir o exército, por mais rico, famoso ou poderoso que seja. Só o petroleiro. Né? E o petróleo também foi causa e efeito do impeachment que depois a presidente Dilma. Por isso, nosso assunto hoje, de novo, é o petróleo. No momento em que, neste dia, tivemos uma derrota e uma vitória. O leilão de um dos poços do pré-sal, e a vitória foi a decisão judicial em que impediu que a quadrilha organizada, essa organização criminosa, entregasse a maior rede de dutos de petróleo, uma das maiores do mundo, a maior da América Latina, que pertence à Petrobras. Né? Então, hoje também nós vamos saber como os acionistas da Petrobras, os estrangeiros e os nacionais, faturam milhões de reais arrancando seus lucros da comida dos mais pobres. Quanto mais caro o diesel, quanto mais cara a gasolina, e principalmente, quanto mais caro o gás de cozinha, os pobres ficam mais pobres e os acionistas da Petrobras ficam mais ricos. Quase 70% das ações preferenciais, aquelas que o dono tem direito prioritário sobre os lucros, pertencem a investidores privados. A maioria esmagadora de europeus e norte-americanos. E pior, a legislação brasileira obriga que eles recebam no mínimo 25% dos lucros da Petrobras. Aí, assim, eles vão acumulando lucro às custas da miséria do nosso povo. Né? Esta
é a consequência direta da nova política de preços de combustíveis impostas ao Brasil por Temer. Gente, os altos preços do diesel, da gasolina e do gás de cozinha não se justificam. Se você olhar na planilha de insumos que compõe os custos de produção desses combustíveis, você vai ver que não aconteceram variações que justifiquem esses aumentos. A estratégia do governo Temer em reduzir a capacidade de produção das refinarias brasileiras e aumentar os preços no mercado interno beneficiar a concorrência estrangeira, né? Porque com os preços altos aqui, os estrangeiros passaram a importar principalmente dos Estados Unidos, né? Aumentou a importação do diesel produzido pela Exxon, pela Chevron, pela Shell e pela BP, né? Com isso, o Brasil, que em 2014 importava 33% do seu diesel dos Estados Unidos, hoje passou a importar 83% do diesel vindo dos Estados Unidos. Uma importação monopolizada pelas petroleiras anglo-americanas. Olha, e deixa eu ver os comentários aqui. William Souza, tem possibilidade do Brasil perder a Petrobras e outras empresas para o mercado externo privado. É exatamente o que está acontecendo. E eu estou, William, narrando exatamente a estratégia adotada por Temer e sua organização criminosa para viabilizar essa perda nacional. Temer, além de praticar uma política de sabotagem dentro da cadeia produtiva de petróleo, da indústria nacional de petróleo, ele fez pior, ele atrelou os preços, a flutuação do dólar e a manipulação do preço do barril do petróleo no mercado internacional. Na prática, isso significa dizer que quem define hoje os preços dos combustíveis no Brasil são os especuladores estrangeiros que vivem em Nova York, Chicago, Londres, Frankfurt e Tel Aviv. Esse é um processo de entrega da nossa riqueza para os estrangeiros. Porque não existe alguma explicação técnica, alguma teoria econômica capaz de te convencer que um país autossuficiente em toda a cadeia produtiva do petróleo precisa depender das flutuações do mercado externo, gente. Cara, imagina, eu estou aqui como no meu quintal, imagina se você tivesse um quintal com 10 pés de manga caindo no chão, chão cheio de manga, a árvore cheia de manga, caindo todo dia, e aí você pegasse um dinheiro e fosse comprar a manga na feira de outra cidade. É um absurdo, né? Basta a gente fazer uma reflexão simples. Olha só, gente, eu estou tentando pegar os comentários de vocês aqui para falar interagir com vocês. Olha só que reflexão que eu gostaria que vocês fizessem comigo. É simples assim. Em 2006, o Brasil descobriu as jazidas do pré-sal, com 176 bilhões de barris de petróleo leve, segundo a ANP, né? Porque para a Federação dos Petroleiros, única dos petroleiros, e para a Associação dos Engenheiros da Petrobras, essas reservas são de 270 bilhões de barris. Com isso, com essa descoberta de 2006, passamos a ser a terceira ou quarta maior reserva de petróleo do planeta. E o Brasil descobriu a maior e a melhor jazida de petróleo do mundo nos últimos 45 anos. Junto com a gente, a descoberta que a única que passou a gente foi lá no delta do Rio Orinoco, na Venezuela, né? Mas depois dessa, veio a do Brasil, a mais importante, óleo leve, de alto valor agregado, alto valor comercial, não é aquele óleo pesado que era extraído da bacia de Campos.
E olha, a partir de 2013, o pré-sal brasileiro passou a bater sucessivos recordes de produção e tem capacidade comprovada de inundar o mercado brasileiro de petróleo e seus derivados, com todos os seus derivados. Ou seja, bastaria que a Petrobras despejasse um percentual desta colossal jazida de petróleo no mercado brasileiro para que os preços dos derivados despencassem, caíssem. Você sabe por quê? Você sabe o que aconteceria se inundasse o mercado brasileiro de petróleo e seus derivados? Primeiro, abaixariam os preços do diesel, da gasolina, do remédio, do plástico, da borracha, do tênis, dos itens do estojo de maquiagem, da roupa sintética, da pasta de dente, shampoo, condicionador, detergente, alvejante e principalmente dos alimentos que compõem a cesta básica brasileira. Tudo isso que eu listei agora para vocês são derivados do petróleo. A redução no preço dos alimentos aconteceria com o barateamento dos custos do frete, mas principalmente com a redução dos preços dos fertilizantes para a produção agrícola. Os fertilizantes são derivados de petróleo que impactam em até 70% nos custos variáveis dos alimentos. Gente, para você, meus amigos, meu primo, você que é empresário, microempresário, dentro dos princípios da lei de oferta e procura, o Estado, usando a Petrobras como instrumento de política econômica, poderia aumentar a oferta dos derivados do petróleo no mercado interno brasileiro e, consequentemente, derrubar todos esses custos, todo o preço daquilo que é fundamental, que é básico para a sobrevivência do brasileiro. Os preços da gasolina e do diesel poderiam descer até R$2 o litro. E a pergunta que vocês deveriam me fazer: por que ninguém faz isso? Sabe por quê? Para não mexer com o lucro dos acionistas da Petrobras. E é bom lembrar que a Petrobras não foi criada para gerar lucro para os estrangeiros. Eu estive lendo o decreto de criação, vocês encontram, tudo que eu estou falando, vocês encontram na internet, o decreto de criação de Getúlio Vargas, quer dizer, de Getúlio Vargas, que criou a Petrobras em 1953, ela, inclusive, vetava a participação de acionistas estrangeiros por considerar a atividade essencial para a segurança nacional. A Petrobras foi criada para servir de instrumento provedor de desenvolvimento econômico do Brasil, para ser a mãe do crescimento brasileiro. Aí você sabe o que aconteceu na década de 90? Fernando Henrique Cardoso abriu o capital da empresa vendendo ações na Bolsa de Valores de Nova York e transformou a Petrobras na madrasta perversa dos brasileiros. Por isso, gente, não podemos abrir mão de controlar essa estatal e a nossa reserva de petróleo. Privatizem tudo, menos o setor energético. Privatizem o que vocês quiserem, mas o setor energético não. Olha, eu tenho ouvido algumas pessoas, principalmente micro e pequeno empresário, que abriu uma lojinha, começou a ter uma continha gorda no banco, pronto, já incorporou o discurso neoliberal só para se sentir, ter aquela coisa de pertencimento à alta sociedade, esquecendo suas origens. E eu ouço dessas pessoas, eu tenho ouvido, propondo a privatização de tudo que é estatal, em nome do Estado mínimo. Pois eu quero fazer uma pergunta a você que faz essa defesa. Tudo que é estatal deve ser privatizado? Então, por essa lógica, vamos propor a privatização do Exército? A privatização da Marinha? Da Aeronáutica? Não? Pois saibam que o petróleo tem para a segurança nacional a mesma importância que as Forças Armadas têm na defesa da nossa integridade territorial e da nossa soberania nacional. Pensem no Brasil.
Pensem nas futuras gerações, nos seus filhos, nos seus netos, sejam responsáveis. Foi isso que fizeram a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, a Noruega, a Rússia, a China, a Indonésia, México. Lá o petróleo é estatal. Para vocês terem uma ideia, no México, a data cívica mais comemorada do país é do dia em que o general Lázaro Cárdenas estatizou as companhias de petróleo e expulsou as petroleiras dos Estados Unidos do seu território, lá do território mexicano. Foi no dia 18 de março de 1938. Esse dia lá é feriado nacional, porque foi o dia que eles nacionalizaram o petróleo. Controlar o petróleo pode ser uma questão de vida ou morte para uma nação. Temos em nosso território uma dádiva, uma bênção dada por Deus, que é o petróleo. Mas nós nos rendemos a um golpe diabólico que levou Michel Temer ao Palácio do Planalto e estamos entregando de mão beijada essa riqueza para os estrangeiros. Só para vocês terem uma ideia da autossuficiência que teríamos, em 2014, o Brasil passou a extrair 2.200.000 barris de petróleo por dia, ultrapassando a maior petroleira do planeta, que é a ExxonMobil. E isso ao mesmo tempo em que a mídia nacional espalhava boatos que a Petrobras estava quebrada. Naquele período, nosso consumo interno era de 2.300.000 barris dia, ou seja, faltavam produzir mais ou menos aí 100.000 barris dias para o Brasil não depender de importar nenhuma gota de diesel e gasolina de fora. No nosso parque de refino, constituído de 17 refinarias no território nacional, já estava refinando 2.100.000 barris por dia. O restante ia ser resolvido com a construção das 4 refinarias. Gente, para vocês terem uma ideia, mesmo dobrando a nossa produção de óleo cru para atender o mercado interno, para atender a produção interna, a demanda interna, mesmo dobrando isso, e triplicando a exportação dos excedentes para a gente trazer divisas do exterior, nós teríamos reservas que durariam 100 anos. Michel Temer reduziu nossa capacidade de refino, diminuiu a capacidade de refino da estrutura brasileira de refino, e usando um falso discurso da falência. Gente, se você pesquisar as taxas de crescimento da produção nacional do petróleo, vai constatar que, apesar da corrupção, em 2013 e 2014, a produção nacional foi acima da média mundial. Mesmo com a queda da produção da Bacia de Campos, em 2013 e 2014, o pré-sal representou o mais extraordinário crescimento de extração de produção petrolífera de toda a história do Brasil. Em 2014, a Petrobras se transformou na maior produtora de petróleo do planeta. Isso que eu estou dizendo para vocês não vai sair no horário nobre da TV Globo nem do Jornal Nacional. Vocês têm que pesquisar nos sites especializados ou entrar no site da própria Petrobras para levantar essas informações. Existem hoje no YouTube, vocês entram no site da FUP, da AEPET, existem, quem quiser informações mais atualizadas, tem o BP, Statistics Review, que é um site internacional onde os operadores que vendem no mercado cru, no mercado futuro de óleo cru, vocês têm informações atualizadas em inglês, claro, mas são informações que nem a imprensa tem. Deixa eu dar uma boa noite para a galera aqui, deixa eu ver quem é que está aqui. Boa noite, Carlos Sena, Bigu, grande Bigu. Antônio Carlos Manduc, pô, é uma honra ter você, a Aurelena. Boa noite.
Luiz Ferreira, vender para nós em dólar. Pô, pior que é isso. Em dólar, o petróleo pertence ao povo brasileiro, é isso, professor Eugênio? Eles vão tirar o petróleo aqui e vender para nós. É verdade, é verdade. Até a gente vai abordar isso. Eu fiz um roteiro para mim não me perder, sabe? Porque a minha indignação e a responsabilidade da gente falar coisas indicando as fontes para que vocês possam ir lá pesquisar e não deixar que essa polarização política intoxique a nossa reflexão, né? Eu estava dizendo aqui que a questão do petróleo, essa produção extraordinária que o Brasil alcançou, ela foi resultado de um planejamento estratégico de médio e longo prazo, porque isso é uma característica histórica que é própria do setor petrolífero. Produzir petróleo não é como montar uma lojinha em que você compra pronto, vende no balcão e depois vai receber na caixa. Montar uma cadeia produtiva de petróleo é um projeto de alta complexidade e que exige um longo tempo de maturação. Para vocês terem uma ideia, eu pesquiso esse assunto há alguns anos. Os campos que estão produzindo petróleo hoje são resultado de um planejamento e de decisões tomadas lá no passado, há 10, 15 anos atrás. Por outro lado, não existem poços de petróleo com as mesmas características e os mesmos custos de prospecção e extração. Isso é isso que dependendo do poço, altera o preço do barril, porque em alguns as condições geológicas e uma série de fatores acabam impactando o custo para cima ou para baixo. Mas, na média, os lotes dos poços do pré-sal, num estudo que eu tenho feito pelo gabinete do deputado federal Celso Pancera, que me deu, os custos do pré-sal, eles oscilavam entre 7 e 9 dólares o barril. Isso quando ele estava sendo cotado a 130 dólares no mercado internacional. Também são raríssimas as plantas de refino que tenham o mesmo padrão arquitetônico de produção. Algumas refinarias podem ser modeladas, por exemplo, para produzir combustível de avião. Outras podem ser construídas para a produção de diesel, gasolina, ou gás de cozinha, né? Então, esses fatores que definem um modelo arquitetônico de cada uma das refinarias. O programa da cadeia produtiva brasileira de petróleo, montada por Lula e Dilma para a extração do pré-sal, foi concebido para desenvolver a indústria periférica nacional de petróleo e gerar empregos no Brasil. A extração planejada para o médio e longo prazos foi uma estratégia para facilitar a terceirização de vários serviços na cadeia produtiva, para estimular o quê? A contratação de grande quantidade de fornecedores nacionais. Com a lei de partilha e do conteúdo nacional, foi criado um círculo virtuoso com a geração de empregos no Brasil, incentivando a pesquisa, o incremento das universidades com cursos de engenharia, de petróleo e gás, formação de técnicos, de tecnólogos, enfim, gerou todo um processo de desenvolvimento nacional. Foi essa lei que fez a indústria naval brasileira, que estava falida no ano de 2000, sair de 2.000 funcionários para chegar a 82 mil no ano de 2012. Nós tivemos um planejamento de utilização dessa riqueza oferecida por Deus pela natureza, pensado para gerar o desenvolvimento econômico interno. O que aconteceu, minha amiga Ivone? Depois do impeachment, Temer mudou tudo, desmontou tudo. A condição privilegiada de operadora única do pré-sal da Petrobras foi derrubada pela dupla José Serra e Michel Temer, que são aí acusados de corrupção internacionalmente.
E eles também derrubaram a lei do conteúdo local. As bocas do poço, dos poços de petróleo do pré-sal brasileiro, foram escancaradas para empresas estrangeiras através de leilões suspeitos, que nem esse de hoje, que entregaram os preços, os poços, as nossas reservas de petróleo a preço de banana. A Petrobras foi excluída de seu papel central na política de petróleo brasileiro. Agora, o Temer está negociando a entrega das refinarias e os gasodutos para os sócios privados. Outros setores também, petroquímicos estratégicos, já foram entregues para grupos estrangeiros. Assim como está fazendo a venda de usinas termoelétricas, participação em distribuidoras estaduais de gás natural. Temer transformou o Brasil na Feira de Acari, né? Aquela feira especializada em venda de produtos roubados do povo. Temer e sua organização criminosa estão desossando e vendendo por partes a principal empresa do país. Para sabotar a capacidade competitiva da Petrobras, construída ao longo de décadas, Temer reduziu os funcionários com aqueles programas de demissão voluntária que foram aplicados por Fernando Henrique Cardoso na década de 90. Lembram disso? E esse projeto agora já levou à saída de mais de 20 mil empregados próprios, funcionários de carreira, com qualificação técnica de alto nível de excelência, que levaram décadas para acumular esse conhecimento. Isso representa uma colossal perda de conhecimento desses trabalhadores. Temer cortou os investimentos da Petrobras, fazendo com que mais de 200 mil empregados terceirizados perdessem seus postos de trabalho. Temer e a Operação Lava Jato, juntos, destruíram as principais empresas nacionais fornecedoras da Petrobras. Destruíram o setor de engenharia pesada, que viu desmoronar todos os avanços alcançados na recuperação da indústria naval brasileira. As estimativas apontam que os efeitos diretos e indiretos da Operação Lava Jato custaram entre 5 a 7 milhões de postos de trabalho no Brasil. Somente as 6 principais empreiteiras denunciadas na Lava Jato perderam mais de 300 mil postos de trabalho. Gente, vamos deixar de ser hipócrita e vamos deixar de ser falsos moralistas, tá? A corrupção é um veneno. Para mim, se tivesse que ter pena de morte no Brasil, a gente tinha que criar um projeto piloto para fuzilar corrupto. O problema é que metade da sociedade ia fazer fila no cadafalso lá, no paredão de fuzilamento. A verdade é essa. Corrupção existe na Petrobras desde quando foi criada há mais de 60 anos. Sempre teve corrupção. E continua existindo. Vocês têm dúvida que para vender, que nem fizeram com o poço de Carcará, onde o custo da extração do barril do poço de Carcará é de 8,5 dólares o barril, ele foi vendido por 2 dólares o barril. E hoje, o leilão de hoje é uma ação criminosa, e eles só estão roubando a nação porque é uma nação sem noção. Olha, gente, eu digo, há 60 anos que existe corrupção na Petrobras e até hoje continua existindo. Alguns ladrões, aliás, reparem bem, a maioria dos ladrões da Petrobras, que é aqueles que de fato eram os diretores que estavam lá fazendo, estão todos fora da cadeia. Interessante, né? E os outros do PSDB nem chegaram, nem passaram perto do corredor de uma delegacia. Agora, os maiores beneficiários da corrupção, a gente sabe, continuam soltos. São os políticos do PMDB, PSDB, do PP, do DEM, do PR, todos citados em depoimentos na Lava Jato. Mas com esses o juiz Sérgio Moro é muito condescente, muito compreensivo. Né? Esse é muito compreensível. Ou seja,
Vamos ser francos, enquanto havia corrupção, a Petrobras crescia e se transformava na maior petroleira do planeta e gerava milhões de empregos no Brasil. Depois da investigação, depois da Operação Lava Jato, milhões de trabalhadores brasileiros perderam seus empregos e viram seus postos de trabalho serem transferidos para trabalhadores de países estrangeiros. Gente, estamos entregando a maior riqueza que esse país teve. A história do Brasil, desde a chegada de Pedro Álvares Cabral no litoral brasileiro, pode ser dividida em ciclos econômicos. Primeiro, o do pau-brasil. Segundo, da cana-de-açúcar, depois a borracha, café e agora o pré-sal. Mas de todos, o mais poderoso é o pré-sal, pela sua característica comercial, pela sua característica de mercado, porque ele tem uma potencialidade em trazer divisas e promover distribuição de riqueza dentro do país. Os governos Lula e Dilma fizeram mudanças na legislação para aproveitar essa oportunidade histórica, muito rara, não vai acontecer mais, da descoberta de uma riqueza extraordinária como essa do pré-sal. O projeto deles foi usar essa riqueza para ampliar a participação das empresas nacionais e distribuir renda dentro do país, usando a cadeia produtiva do petróleo. Criaram excelentes condições técnicas, gerenciais e financeiras, fazendo da Petrobras o carro-chefe da cadeia de fornecedores em escala. E fornecedores em escala com tecnologia avançada no Brasil, com custos competitivos. A política exploratória do pré-sal foi concebida de forma a equilibrar, calibrar a velocidade dos novos leilões com a capacidade, com o crescimento da cadeia de fornecedores do país, internos. Ou seja, Lula e Dilma estabeleceram um ritmo de extração do pré-sal de médio e longo prazo que dava tempo para as empresas nacionais se capacitarem tecnicamente como fornecedores de serviços e equipamentos para a produção. Era uma estratégia que usava os ativos do petróleo para criar a infraestrutura da indústria de base petrolífera nacional. O impeachment e a ascensão do Temer. O Temer sentou no Planalto porque a Exxon, a Chevron, a BP, ConocoPhillips e a Koch Industries compraram deputados, votos pelo impeachment, 6 milhões cada um. Isso tudo se conversa lá nos corredores do Congresso. 6 milhões de reais cada vagabundo desse recebeu para votar a favor do impeachment da Dilma. Tudo vagabundo, vendilhão do país. E aí, a fatura o Temer tem que pagar para as companhias de petróleo. Existiram outros grupos nacionais, outros fatores, sim, mas quem liderou o processo de impeachment, quem financiou a parte mais pesada, foram as companhias petroleiras anglo-americanas. Botaram o Temer lá para que ele pagasse essa fatura. E a fatura é essa. O governo Temer desmontou o modelo, esse modelo que incentivava a indústria nacional, os fornecedores nacionais, desmontou isso e deixou as pequenas e médias empresas no meio do caminho. Muitas faliram depois de terem investido milhões de reais em equipamentos, em infraestrutura e na qualificação dos seus funcionários. Temer adotou a estratégia reclamada pela ExxonMobil, pela Shell, pela Chevron, pela BP, pela Koch Industries, que é a extração de curto e curtíssimo prazo, de curtíssimo tempo. Para quê? Para quadruplicar a extração de óleo cru e priorizar sua transferência para os Estados Unidos. Temer liberou a exploração e a produção no curtíssimo prazo para múltiplos operadores estrangeiros
E para isso ele deu uma isenção de R$ 1 trilhão às petroleiras anglo-americanas, isentou do imposto de importação equipamentos sofisticados, de última geração, específicos para a extração rápida e massiva de gigantescos volumes de óleo cru. Esses equipamentos extraem em um mês o que o projeto anterior de Lula e Dilma levava 6 meses para extrair, porque a extração de médio e longo prazo era o tempo de maturação para esperar as empresas nacionais se qualificarem para participarem da cadeia produtiva do petróleo. Isso com a visão de promover o refino do petróleo dentro do nosso território. Agora, isso mudou. Hoje, o programa é o de transferência do óleo cru da riqueza para os Estados Unidos. Na prática, é a transferência da riqueza in natura do nosso petróleo para os Estados Unidos. Isso o jornal O Globo, a mídia não mostra, mas os amigos que estão embarcados lá a 300 quilômetros lá no meio do mar estão vendo lá os gigantescos navios tanques petroleiros dos Estados Unidos e da Inglaterra saindo lotados até a boca carregando o petróleo cru, né? Extraídos dos poços brasileiros que ficam longe dos olhos da sociedade. Lá 300 quilômetros mar adentro, quem é que vai lá saber ver aqueles navios lá, né? E esse óleo vai ficar armazenado nos gigantescos tanques da cidade de Cushing. Olha, é Cushing. Cushing. É Cushing. Mas é Cushing, que fica no estado de Oklahoma. Vocês vão conhecer essa estrutura no livro A Tirania do Petróleo, de Antonia Wax. Né? Essa cidade, a cidade de Cushing, em Oklahoma, Estados Unidos, é feita de milhares de oleodutos e gigantescos tanques enfileirados. Dizem que são milhares e milhares de tanques enfileirados para armazenamento de óleo cru, onde são guardadas as reservas estratégicas das petroleiras e dos Estados Unidos. Quer dizer, além de privar nosso país e as próximas gerações da segurança energética, Temer inviabilizou a escala necessária para induzir novos investimentos na cadeia de fornecedores nacionais. Os discursos de que era necessário mudar o marco regulatório para atrair investimentos estrangeiros encobrem um ato de traição ao Brasil e ao povo brasileiro. Os maiores especialistas do assunto são unânimes em afirmar: qualquer que fosse o modelo regulatório estabelecido no Brasil, ia atrair investimento. A lei de partilha e a lei de conteúdo local era a melhor legislação, eram as melhores regras para fazer esse país desenvolver e crescer. Por quê? Porque o petróleo brasileiro é o melhor do mundo hoje. Hein? Ele atrai investimentos porque basta a gente raciocinar com as características do pré-sal. Vamos pensar, gente, olha só. Primeiro, tem baixo risco exploratório, porque ele foi descoberto com 50 anos de pesquisa da Petrobras com nosso dinheiro, com dinheiro público. Então todo mundo sabe onde o petróleo está. Tem um custo de extração baixíssimo que varia de 7 a 8, 9 dólares no máximo nas piores condições. Quando agora o barril do petróleo está em 70 e tantos dólares no mercado internacional. Nós temos o conhecimento geológico, porque a província do pré-sal é uma província de 149 mil quilômetros quadrados, muito bem definida geograficamente, e se tem um conhecimento daquilo ali. Está ali, claro, é uma bacia nova, em fase inicial de descoberta. O Brasil tem a melhor expertise de prospecção de águas profundas do mundo. A Petrobras era o centro de uma política de industrialização que visava aumentar a participação dos fornecedores nacionais na oferta desses serviços e equipamentos. Visava capturar a maior parte da renda dos lucros gerados pelo petróleo para distribuí-lo entre os brasileiros dentro do território nacional.
para investir na educação das próximas gerações, para atender à rede básica de saúde do povo, para gerar milhões de empregos no Brasil. O que essa gente está fazendo com o nosso país, gente? É preciso estancar os leilões do pré-sal. A demissão de parente não estancou nada. E ele disse, quando saiu, o produto dele, ele entregou. Ele entregou tudo que tinha que entregar nesse país. Ai, caramba, cadê? Joelson Ferreira, meu Deus, o que está acontecendo com o brasileiro que não reage? Difícil, Joelson. Pior são as elites. As elites que não raciocinam que isso poderia gerar a segurança nas ruas. Você podia combater a miséria, você podia oferecer infraestrutura para recuperar os jovens do tráfico, você podia oferecer a esses jovens, aos jovens talentos brasileiros, a condição de participar aí de cursos universitários de alto nível. Seria uma revolução. Nós elevaríamos o Brasil a uma condição de potência planetária. Infelizmente, esses caras que estão no poder são um bando de marginais, de bandidos. O Beira-Mar tem mais dignidade do que essa gente. Luciana, boa noite. Grande Felipe, boa noite. Júnior Quito, boa noite, querido amigo. Temos que reestatizar tudo que nos roubaram. Eu acho particularmente, Welson Ferreira, que a gente precisa, na verdade, recuperar o petróleo do pré-sal. É a feira de Acari. Tudo é mercadoria roubada. O próprio senador Roberto Requião disse que todo mundo vai ter que pagar por isso. Estamos sendo roubados, Dulce. Estamos sendo roubados. Estamos sendo roubados. Por isso que prenderam Lula. A prisão de Lula foi exatamente para impedir a possibilidade, Dulce, da gente reverter o que está acontecendo. Muita sacanagem, muita. Gente, quero dar a vocês o meu boa noite. Falei com uma indignação, não tem como não ficar indignado. Bom, a gente volta a conversar. Pesquisem tudo que eu falei. Todas as informações que eu passei, vocês conseguem ou nos livros, se não quiser nos livros, muita coisa vocês vão encontrar na própria internet. Tá bom, gente? Boa noite, que Deus tenha pena dessa nação. Boa noite.